dia para quem já está aqui. Sejam bem-vindas. Vamos tirar uma carta? Tive vontade de tirar uma carta agora. Eu sempre deixo aqui pertinho de mim, porque o dia que a gente tem, né? Chega essa inspiração, chega por intuição. Enquanto a gente espera mais pessoas chegarem, a gente vai aqui mentalizando uma mensagem. Se acharem que devem, manda aqui no aviãozinho essa live para outras pessoas que vão ser beneficiadas dessa mensagem que a gente tem para passar hoje. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tia Beth. Sejam bem-vindas. Nossa. Essa carta aqui, curiosamente, ela tá saindo repetidas vezes para mim. Repetidas vezes. Já vou revelar para vocês qual é a carta. Vamos respirando, sintonizando com a música, com essa frequência de paz, de tranquilidade, de amor próprio, de positividade, de confiança, de fé. Deixa eu mandar o convite aqui para algumas pessoas. Tudo bem, gente? Hoje nós vamos falar a respeito de tomar os pais. Talvez vocês não conheçam, né, esse termo. Quem nunca constelou, quem não é constelador, ou quem não conhece muito, né, o pensamento sistêmico, talvez não entenda o que quer dizer tomar os pais. Por entender a importância disso, hoje eu vou fazer a live a respeito disso de uma maneira, colocando em palavras, né, colocando em situações, trazendo para a nossa realidade, para que não fique uma coisa técnica. Eu acho que o conhecimento, ele tem que ser expandido, ele tem que ser compartilhado dessa maneira, de uma maneira fácil, né? De uma maneira tranquila e principalmente de uma maneira que tenha sido experienciado. Vocês concordam comigo? A ideia de você falar de algo, né, que você não viveu ou que você não experimentou muito próximo, na minha opinião, na minha humilde opinião, né, no meu interessante ponto de vista, fica um pouco vazio, porque não fica carregado da nossa história, né? Não fica impregnado da nossa vivência. E falar sobre tomar os pais de uma maneira técnica, eu como constelador, eu poderia vir aqui falar para vocês o que é, o que significa, para que serve, né? Mas eu gosto sempre de trazer para minha vivência, até porque a constelação, ela chegou para mim através da minha necessidade e busca por autoconhecimento. Eu não me formei terapeuta do nada. Eu me formei terapeuta em constelações familiares, pelo menos a princípio, né? Hoje eu faço constelações familiares, mas eu me formei terapeuta dessa técnica por uma necessidade minha de cura, de autoconhecimento, de reavaliar a vida, e ela foi uma ferramenta que ela fez realmente uma virada, né? Eu permiti, não foi a constelação que fez por mim, eu permiti, eu estava pronta, eu estava no momento certo,
no lugar certo, na hora certa. E eu permiti que essa ferramenta e que os conhecimentos que a gente adquire através desse pensamento sistêmico me atravessasse a minha vivência, atravessasse o meu momento e me transformasse. Vocês entendem que eu, como consteladora hoje, eu sou uma facilitadora do processo, mas a responsabilidade e a mudança, ela está interna, ela está dentro da pessoa. Existe um momento da virada de chave, existe aquele momento que a pessoa está em busca, né, às vezes por muito tempo, como era o meu caso, e é aquele momento do grande start, é o momento da grande virada de chave, é o momento de realmente mudar. Ou não. Ou pode ser o momento apenas de adquirir mais um bloquinho de conhecimento, entende? Que aquela pessoa, ela pode estar em busca, ela pode conseguir mais um bloquinho de conhecimento que vai somar com uma outra coisa, que vai somar com uma outra coisa, e de repente ela consegue, através, né, dessa ferramenta. Ei, Fati, bom dia, seja bem-vinda, meu amor. Através dessa ferramenta e de outras ferramentas, ela consegue fazer um grande... né? Ela consegue fazer um grande ok, entendi tudo. Foi assim que aconteceu comigo. Ei, Ju, bom dia, seja bem-vinda. Foi assim que aconteceu comigo. A chegada das constelações e do pensamento sistêmico para mim, na minha vida, em 2019, meados de 2019, me deu esse grande boom, né? Me deu esse grande despertar. Porque eu realmente estava no momento, né? Ah, eu também, Paty, adoro te ouvir. Tô sempre lá no seu Insta. Adoro te ouvir, adoro te acompanhar. Você é uma pessoa que me passa muita coisa boa. Jane chegou. Jane, tava com saudade, Jane. Seja bem-vinda, meu amor. Bom dia a todas que chegaram. Então hoje nós vamos falar, hoje eu não escrevi, eu voltei lá à raiz, né, do início das minhas lives, que era sem escrita nenhuma, apenas na inspiração. E hoje eu não escrevi a respeito porque eu vim falar com vocês de coração aberto, como sempre, né? Mas de um lugar aonde hoje, Elaine, eu sou a terapeuta e eu fui também, né? E sou também cliente. Então, vamos trazer para a nossa realidade, vamos trazer para a nossa vivência algumas coisas a respeito do pensamento sistêmico e das constelações que eu vejo muita importância. E por que a inspiração de hoje aconteceu? Essa noite eu sonhei novamente com a minha mãe e eu tenho sonhado com ela repetidas vezes nas últimas 2 semanas. Quase todas as noites eu sonho. E não é bem um sonho, é como se fossem lembranças da nossa vivência, né? Então, assim, eu como filha, eu entendi no decorrer da minha vida, e aí eu já tô entrando no tema, tá, gente? Preste atenção, tô falando a respeito da importância de tomar os pais. Tô contando uma experiência minha pra gente chegar e a gente costurar nessa história lá, e vocês vão entender o porquê. Eu entendi no decorrer do meu adultecer que eu tinha com todas as forças salvar a minha mãe. Minha mãe teve uma infância muito difícil, passou por muitas dificuldades com a minha avó materna e tudo mais. Teve uma complicação que isso impregnou no nosso sistema, né? Aí, essa ideia do sofrimento. Hoje, como terapeuta sistêmica, eu já consigo identificar algumas coisas assim. Eu, quando criança, acreditei, né, por amor à minha mãe, eu acreditei que eu deveria salvá-la. E eu passei muito tempo da minha existência, acho que quase todo o tempo da minha existência, nessa obsessão. Nessa coisa de que eu tenho que fazer tudo pela minha mãe, eu tenho que salvar, gente, todos os tipos. Então, se hoje você tem essa relação com seus pais, preste atenção mais um pouquinho aqui, que eu acho que vai fazer sentido. Eu vi essa parte a respeito do pensamento sistêmico, eu vi com uma importância muito grande para as nossas relações, quando eu comecei a receber muitos clientes nessa mesma dor. Entenda que a partir desse momento que eu comecei a identificar que isso é muito mais comum
do que eu imaginava, eu quero trazer para vocês que me acompanham aqui no Insta, né, que estão aqui comigo ao vivo, e depois eu tenho uma audiência muito boa de pessoas que assistem depois, esse motivo, esse questionamento, esse novo olhar, para que vocês entendam a necessidade de você tomar os pais. Então eu, no decorrer, né, da minha vida, eu entendi que era assim que eu poderia fornecer amor, retribuir amor, ou era assim que eu era fiel, era digna do amor dos meus pais e tudo. Mas o que aconteceu, gente? Eu adoeci nesse processo, porque o natural da vida é que a gente receba dos pais, né? E que a gente olhe para frente e vá cuidar da nossa vida. E é nesse cuidar da gente mesmo e cuidar da nossa vida que a gente presenteia nossos pais. Porque o que eles mais querem, e aí quem é mãe, e eu sou mãe também, posso dizer, né, com propriedade, e o que eles mais querem é nos ver bem. E quando a gente recebe o que a gente tem que receber dos pais, que no caso é o tomar os pais, né? Olha para frente e vai cuidar da nossa vida com amorosidade a gente mesmo, a gente presenteia os nossos pais. De tabela, né? A gente retribui, porque a gente não tem como retribuir a vida que recebemos. O que eles nos deram é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Então, essa ideia de você salvar e essa ideia de você querer viver a vida dos pais te coloca num lugar de arrogância também. Por quê? Porque a gente se considera maior. Então, eu percebi que muitas disfunções na minha relação com a minha mãe era porque eu me considerava maior. Deixa eu ver o que a tia Beth está colocando aqui. Aqui em casa o bairro está todo sem energia. Estou no Dados Móveis, está horrível, congelando. Ah, tia, que pena. Bom que pode assistir depois, pode sim. Dreinha chegou também, Dreinha Luz, seja bem-vinda. Primeira vez de você aqui, né? Seja bem-vinda. Então, quando a gente está nessa disfunção na relação, a gente quer mudar o outro, né? Então, eu falei muito a respeito do amor, né, filial, do amor do filho para os pais, mas isso é uma disfunção, porque a gente quer mudar o outro e a gente se considera maior, percebem? Então, em todo aquele movimento que eu fazia com uma ideia alucinada, uma ideia obcecada de mudar e de salvar e de conseguir suprir as faltas, percebam, eu queria suprir as faltas que a minha mãe teve em relação aos pais dela. Perceba que existe uma hierarquia, que também é uma ordem de amor que o pensamento sistêmico fala. Existe uma hierarquia, né? Existiram primeiro os meus avós, para depois existirem os meus pais, para que depois eu viesse a existir. Existe uma hierarquia, existe uma precedência. Então eu, né, no meu desconhecimento dessas leis naturais da vida, eu tinha a ideia, né, errônea de que eu deveria sobrepor, inclusive, os meus avós. Tão bom, né, gente, trazer... Oi, Dani, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Roberta, seja bem-vinda. Tão bom trazer tudo que a gente aprende na teoria para a nossa vivência. Eu tenho isso muito, para mim, esse compartilhar é muito tranquilo para mim. Eu não tenho dificuldade nenhuma em expor algo que eu transmutei, né? Que hoje não é mais uma dor e virou um aprendizado e virou uma grandeza minha. Então eu não tenho problema nenhum em trazer para vocês essa experiência para que vocês entendam a respeito das ordens. Tomar os pais, que é algo que eu venho repetidamente encontrando nos meus atendimentos, é você aceitá-los como são, né? É você honrá-los como são. Porque nisso você consegue pegar, você consegue tomar essa vitalidade, essa força vital, essa energia, entendo como uma energia vital.
Você consegue se apropriar disso. Quando você está na ideia, né, como eu estava, errônea, de que você deve mudá-los a todo custo, independente do que eles querem, você não consegue cuidar da sua própria vida e você perde força. Você sai do seu lugar de força dentro do seu sistema familiar. Você fica dando murro em ponta de faca, você fica resistindo. Entendam? Então, assim, é muito mais natural que a gente entenda e que a gente aprenda a respeitar as pessoas como elas são. E isso a gente aprende, né? Os nossos pais, né? Nossas primeiras grandes figuras de autoridade. E isso seria muito bom que a gente aprendesse desde pequenos. Mas talvez, né? Tudo é como tem que ser. E eu precisei ter 40 anos para ter o contato com o pensamento sistêmico, para entender que a maior prova de amor que a gente pode dar ao outro, em relação aos meus pais, era aceitá-los como são, né? E respeitá-los no seu destino, vamos chamar assim. E aí a gente vai falar sobre a ajuda, né, que a gente quer dar aos nossos pais, mas antes, vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa relação que a gente acaba construindo com bases no amor, mas num amor que também pode adoecer. Porque imagina, né, quando a gente tem e quando a gente se considera... Gente, obrigada pelos coraçãozinhos. Importante que vocês façam isso, porque o Instagram entende, né, que é um conteúdo de relevância e entrega para mais pessoas. Quando a gente está fora e quando a gente se vê maior do que os nossos pais, existe um emaranhamento sistêmico. Porque lembra que eu falei para vocês da hierarquia? Lembra que eu falei para vocês que primeiro vieram nossos avós, depois vieram nossos pais e depois nós chegamos, né? Então existe uma precedência. E quando a gente se vê maior, e o que é se ver maior? É achar que a gente está certo o tempo inteiro. É achar que as nossas opiniões, é achar que a minha opinião prevalece em cima da opinião daquela pessoa, que são seus pais. Não tem isso, gente? Diz pra mim aí se eu tô errada. Ou se só sou eu. Eu sei que não sou só eu, porque hoje eu, como terapeuta, recebo muito isso nos meus atendimentos. Sabe? É a ideia, primeiro, de você querer mudar, é a ideia de você querer... Eu perguntei sério, tá, gente? Eu quero que vocês dividam aqui comigo qual é a percepção de vocês a respeito disso. Coloca aí pra mim se vocês acham que isso faz sentido. Bom dia, Berenice, seja bem-vinda. É a ideia da nossa opinião prevalecer, né? Ah, eu que tô certa. Ah, mãe, ah, pai. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso dessa maneira. Vocês têm que... E aí a pessoa não quer. No meu caso, né, eu queria 1000 possibilidades para minha mãe. Minha mãe tinha depressão e é muito difícil lidar com uma pessoa que tem depressão. E eu vivi isso boa parte da minha vida, né? Então, eu via 1000 possibilidades para minha mãe. Ela via 1000 dificuldades. Ela via 1001 dificuldades naquelas 1000 possibilidades que eu trazia. E aquilo para mim era avassalador, porque eu queria muito, muito, muito que ela enxergasse as coisas como eu enxergava. Só que existe um respeito que a gente tem que ter pelo momento do outro. E isso também é relacionado aos nossos pais. Isso é um grande respeito que a gente deve ter. Pelo momento, pelo destino, pela vida, pelo processo. Essa é a palavra. Pelo processo do outro. Então, quando a gente ama, e aí tem que ser um amor que respeita, é você entender que nem tudo que você considera importante para a vida daquela outra pessoa é o mesmo que ela está na capacidade de apreender.
Vocês entendem que o respeito ao processo do outro, ele tem que ser em primeiro lugar? E isso não é fácil da gente fazer. Eu falo para vocês de quem viveu. E eu fico o tempo todo hoje, né, depois da minha mãe ter feito a passagem, o tempo inteiro reconstruindo a nossa história juntas, porque a minha mãe vive dentro de mim, né? Ela vive dentro de mim. Tudo que a nossa relação, ela não se apagou, ela não se esvaiu. Então, né, esses sonhos repetidos que eu venho tendo, né, durante essas 2 semanas, essas lembranças da gente nessa coisa, eu sempre, já está tão impregnado em mim, esse entendimento das leis sistêmicas, principalmente porque eu vivi, e aí quando a gente vive, é na carne, né? Quando a gente vive, está aqui, foi nossa experiência, nossa vida. Eu mesmo me coloco em prece, eu falo, eu respeito o seu destino. Eu sou o menor. Porque somos menores, gente. Somos menores do que os nossos pais. Né? Não tem a máxima, né? Honrar os seus pais. Existe uma hierarquia. É interessante, porque eu dentro do militarismo, né? Se fala muito dentro do exército. A antiguidade é posto. E isso é uma coisa que, para mim, intuitivamente, naturalmente, é muito tranquilo de eu entender. Porque, realmente, às vezes a gente não tem aquele respeito por aqueles que chegaram antes. A gente não tem um respeito devido pelos mais velhos. Para aqueles que chegaram antes e têm mais experiência que a gente. Então, é uma ideia errônea, né, arrogante, prepotente nossa, a gente achar que a gente sabe mais. Nós podemos saber coisas diferentes, mas quem viveu aquela existência há mais tempo foram as pessoas que chegaram antes. Então a gente deve respeito, assim que eu penso. E segundo, né, Bert Hellinger, que postulou algumas leis sistêmicas naturais dos relacionamentos, ele fala sobre a hierarquia e a precedência. E na relação de pai para filho, isso é soberano. E aí, quando eu digo para vocês que vocês devem honrar, talvez aquelas pessoas que estejam aqui, né, ou que assistam depois, vai falar, mas eu não tive relação com os meus pais. Ou existem pais, né, que fazem atrocidades com os filhos. Eu tenho que amá-los, e aí gera, olha o mosquito, e aí gera um conflito imenso. Então, o que eu estou passando para vocês não é a ideia de amá-los, porque isso tem situações que é impossível amar, né? É impossível ainda para nossa existência terrena aqui que a gente ame. Pais que fazem atrocidade com os filhos, percebem? Mas você deve dar o lugar, e isso é diferente. Quando a gente dá o lugar para essa função pai, para essa função mãe, a gente se completa. Porque enquanto a gente nega essas partes, entendam, a gente nega a gente mesmo e a gente perde força. Porque a gente é 50% um e 50% outro, biologicamente. E sistematicamente também, né? Deixa eu pensar, nós somos 50% de cada um. Quando você nega, exclui esse pai ou essa mãe, essa função pai, essa função mãe dentro de você, você perde metade da sua força e você fica fora do seu lugar no seu sistema. Então, por ter vivido isso, né, e por estar vivendo ainda, porque isso é eterno, o autoconhecimento, um novo olhar para a vida, um olhar diferente para a vida, a gente leva a eternidade para aprender. Imagina, 40 anos vivendo com um entendimento diferente, hoje eu
abrir os olhos para uma outra realidade, uma realidade mais amorosa, uma realidade de respeito, uma realidade de se colocar no seu lugar. E com isso, você conseguir absorver a vida. Isso é tomar os pais. Absorver a vida que eles propiciaram. E com essa energia, né, com esse tomar, com essa vitalidade, você olhar para frente e cuidar de você. Porque você presenteia os seus pais cuidando de você. E quando você precisar cuidar dos seus pais, né, você cuidar do seu lugar de filho, de filha. Não cuidar de um lugar de quem é maior. Porque isso nos torna prepotentes. E isso nos torna sabedores da verdade, sabe? Isso nos coloca num lugar de que só a gente sabe, de que eles têm que fazer o que a gente está mandando, porque é a gente que está resolvendo. Isso não é respeito, isso não é amorosidade. Então, por entender, né, que a gente consegue trazer, né, a gente traz muitas dores da nossa primeira infância e a gente pisa, né, sobre esse chão até o finzinho da nossa existência. Quantas dores, né, que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse esse entendimento? Se a gente passar a partir de hoje com essa live, aonde essa live chegar, porque depois que a gente faz um trabalho como esse aqui, é impossível a gente conter o alcance. Mas eu acredito, né, que a Berenice acabou de colocar aqui, estou assim com uma pessoa aqui em casa. Então eu acredito que todos os temas, eu peço, né, isso aí é um pedido meu, a espiritualidade, que se conseguir atingir uma pessoa que seja para um olhar diferente para a vida, já está valendo. E eu acredito que faça isso sim. É um grande conjunto de situações. E que quando, e eu falo por experiência própria, que quando nós estamos prontos, nós estamos prontas a essa grande virada de chave. Esse grande start para olhar para a vida de uma maneira mais amorosa. Quando a gente não entende, a gente sofre esse processo de sofrimento em querer que o outro enxergue a vida através dos seus olhos. É um pedido urgente para você olhar para dentro. Todo o processo de sofrimento e dor é um pedido urgente para a gente olhar para dentro. Até a própria doença, né? Até a própria doença nos coloca num lugar introspectivo. E às vezes ela vem justamente para a gente voltar. Às vezes não, eu acredito que todas as vezes. Todas as vezes. É o momento da gente se perguntar, né? A gente internalizar. E quando a gente está nessa dificuldade de relacionamento com os nossos pais, que foi o tema da live de hoje, né? Ou com outras pessoas, é o momento da gente buscar dentro. Buscar dentro. Tudo aquilo que a gente exclui, que também um outro entendimento sistêmico, uma outra máxima sistêmica é: tudo aquilo que a gente exclui se liga fortemente ao nosso sistema, se liga fortemente a gente. Então, eu já falei aqui outras vezes, a nossa existência ela é regida por uma lei autorreguladora. Ninguém pode ser excluído, nada pode ser excluído do nosso sistema. Então, se você exclui, né, teve uma relação dificultosa com o seu pai ou com a sua mãe no decorrer da sua vida, deixa eu acenar para vocês aqui. Bom dia para quem chegou.
Então, se você teve uma relação, né, com dificuldades com os seus genitores, e você exclui essa presença, e aí eu não tô falando a pessoa, tá, gente? Eu não tô falando que você tem que se relacionar com a pessoa, não. Tá? Se relacionar com a pessoa, se for possível, que bom. Eu tô dizendo que você deve incluir essa pessoa, essa função pai e função mãe, dentro de você. Isso deve ser algo resolvido dentro de você. Se isso levar a um relacionamento posterior, que bom. Mas se não for possível, porque às vezes não é, né? Mas você tem que resolver isso dentro. Você tem que dar esse lugar. Ainda não foi, né, com toda a inteligência da medicina, da tecnologia, ainda não foi inventada a possibilidade de uma existência humana sair do nada. Concordam comigo? Não aconteceu ainda, né? É necessário ainda a junção de uma potência masculina e uma potência feminina. E aí a gente também não está falando de gênero, a gente está falando biologicamente. Então, a formação de um ser, ela tem essa energia, né? A energia do masculino, a energia do feminino. Importante que a gente dê esse devido lugar no nosso sistema. E a gente pode fazer isso de uma maneira muito simples. De uma maneira muito simples. Entendendo, né, a importância disso. Por isso foi a escolha do tema da live de hoje. Porque depois que eu vivenciei essa realidade, muito da minha relação com a minha mãe melhorou. E o amor que às vezes fica conturbado com outras coisas, porque você quer que a pessoa faça o que você está falando, e a pessoa não faz, e você se acha no direito de reclamar. A gente faz isso, né? Então eu tive, graças a Deus, após ter contato com as leis sistêmicas, eu tive um período de entendimento de quem somos nessa grande roda da vida. Então é você passar a respeitar a pessoa no processo dela. Isso é um amor que não adoece. Isso é um amor que não adoece. É um amor de respeito. Respeito a si mesmo. Porque quando você tem essa força, e quando você está no seu lugar, e quando você dá o lugar às pessoas que devem, né, ter o lugar no seu sistema, você se enche dessa vitalidade para cuidar da sua existência. Porque senão a gente fica andando capenga por aí, gente. A gente fica andando capenga. Em atendimentos, né, a pessoa poder numa sessão de constelação, você fazer essa inclusão, você fazer essa reverência a essa função pai e essa função mãe, traz um alívio enorme aos clientes. Eu tenho visto isso. E é tão bom, né? É tão bom porque como as sincronicidades acontecem. Cada vez que eu atendo uma pessoa com essa dor, eu consigo trazer muito, né? E a gente aprende para ser terapeuta que a gente tem que se abster de julgamentos. Lógico. Mas como que a gente traz e como que a gente sintoniza pessoas e clientes com as mesmas dores? Então, quando eu recebo um cliente para tratar, e às vezes não é nem isso, tá? A maioria das vezes não é isso. A pessoa está falando de uma dor secundária. Entendem isso? Diz para mim aí.
se vocês estão entendendo, se vocês estão com dúvidas, porque esse eu acho que foi um tema bastante denso, né? Apesar de eu trazer de uma maneira, de eu tentar trazer de uma maneira mais tranquila para que a gente entenda a respeito dessas leis naturais que regem nossas vidas, nossos relacionamentos. Diz para mim se vocês têm alguma dúvida aí. Quem não assistiu do início, vai ficar gravada no IGTV, né? Como sempre, eu deixo lá gravada. Tem bastante conteúdo. Eu acho que a gente tem muitas horas, talvez qualquer dia desse eu vou calcular quantas horas de conteúdo que eu tenho dentro do meu canal do IGTV, que eu venho disponibilizando gratuitamente desde maio do ano passado. Então, eu já recebi bastante feedback de pessoas, depoimentos de pessoas que falam: nossa, tá me fazendo muito bem assistir as lives. E a gente faz com o maior cuidado, com o maior carinho. Eu categorizo, coloco lá o título direitinho para que as pessoas possam ir navegando e buscando aquilo que traz mais sentido para aquele momento de dor. Então, hoje, tendo a inspiração de trazer esse tema, principalmente porque eu venho recebendo muito pessoas que trazem uma dor secundária. Eu quero olhar para não merecimento, eu quero olhar para rejeição, eu quero olhar para prosperidade, eu quero olhar para relacionamento. As pessoas chegam olhando. E aí, quando a gente vai buscar, a raiz está nessa relação. A raiz está nessa relação entre filhos e pais. Importante, né? Eu vejo como importante para mim, no meu caminhar e na minha missão, que eu entendo que é comunicar, trazer para vocês ferramentas, mesmo para vocês que não constelaram comigo, né? Mas que vocês se questionem. Poxa, a Elaine falou que pode ter uma raiz aí na minha relação com os meus pais. Será? Será que eu posso mudar alguma coisa na minha relação com os meus pais e ver se vai dar bom? Faça um teste. Primeiro que você sai desse lugar, né, gente? Quando a gente se coloca no nosso lugar, no nosso sistema de menor, apenas filho. Consegue dizer isso? Eu sou apenas filho. A gente sai desse lugar de super heroína, de super guerreira, de não sei o que, de ter que cuidar da vida de todo mundo e ser enlouquecedor. Quando a gente está nesse lugar de guerreira e de querer transformar tudo, de querer mudar tudo, é um lugar penoso, é um lugar que adoece. Porque nesse lugar você não é capaz de cuidar nem de você. Porque se você cuida de todo mundo, e aí se alguém estiver ouvindo essa live e estiver se identificando, depois pode me falar. Se você estiver cuidando de todo mundo, quem cuida de você? Você vai para um extremo tão grande, que tudo gira ao seu redor, que você nem que alguém queira cuidar de você, você permite. E aí você esbarra em outra lei sistêmica, que é o equilíbrio entre dar e receber. Você não consegue receber, porque você está num extremo de doar. Isso também é um desajuste sistêmico. Isso também é um pensamento sistêmico que você pode e deve trazer para a sua realidade. É se questionar, é olhar para os lados. Mas isso pode ser tema de uma próxima live também. O que vocês acham? Voltou energia. Que bom, tia. A gente está chegando no finzinho da live. Eu acho que tem bastante ferramenta para a gente se questionar, se avaliar, né? Eu daqui também como aprendiz, também como professora, porque somos tudo isso, né? Eu escutei uma coisa do Murilo Gun. Quem não segue o Murilo Gun, siga. Eu sou muito fã dele. Eu sou muito fã daquele cara.
Eu acho que tudo que ele fala é muito relevante para nossa nova era. Ele disse uma coisa que eu falei, caramba, como é bom olhar as coisas sobre outra perspectiva. Ele falou assim, ele deu um curso sobre meditação, e eu indico para vocês fazerem, 1 hora e pouquinho de curso só. O nome do curso é Duvido Tu Não Meditar. Né? O que é meditar, gente? Meditar é a gente calar um pouquinho a nossa mente para ouvir a voz do nosso coração. E a gente não sabe fazer isso, né? Mas a gente tem que aprender. E aí eu vou falar mesmo. Aqui agora eu vou falar. Tem que aprender. Geralmente eu deixo com vocês, né? Vocês podem aprender, vocês veem se faz sentido para vocês. Não, a meditação eu vou falar, vocês têm que aprender. A gente tem que aprender a respirar nossa alma, acessar esse lugar de calma dentro da gente. Porque é nesse lugar de calma, nesse lugar de alma, que a gente conecta com quem a gente é. Que a gente aprende com a gente mesmo. Então, ele falou uma coisa que eu falei, cara, esse cara é muito incrível, eu sou muito fã dele. Ele falou assim, eu sou um ótimo professor de meditação, porque eu aprendi tem pouco tempo. Olha que diferença de paradigma, gente. A gente está acostumado a pensar, né, que as pessoas têm que saber muito para ensinar, para nos ensinar. Sendo que ele diz, eu sou um ótimo professor porque eu sei há pouco tempo. Eu falei, eu sou uma ótima professora de autoconhecimento porque eu sei há pouco tempo. Então o que eu vou passar para vocês é o início, é o início do processo. Porque quando eu chegar há muito tempo nesse lugar de se autoconhecer, talvez eu esqueça a importância das coisas mais simples. E aí eu não conecto com aquela pessoa que está nessa busca inicial, né? Nessa busca de começar o processo. Então, isso é um novo paradigma de olhar. Então, eu me considero uma ótima professora de autoconhecimento, espiritualidade, pensamento sistêmico, porque eu conecto com essas pessoas que estão nesse início de processo. Então, agradeço mais uma vez a generosidade de vocês me ouvirem. Me coloco à disposição para a gente tirar dúvidas a respeito, né, do pensamento sistêmico, a respeito de tomar os pais. Que pode parecer, né, pode parecer um pouco complexo, mas não é. É simplesmente você se colocar nesse lugar. Simplesmente você se colocar no seu lugar. E se você precisar ajudá-los, que bom. Que você ajude do seu lugar de filho, respeitando o processo deles, respeitando quem eles são. Humanizando os seus pais. Humanizando os seus pais. Porque nessa humanização você consegue acessá-los. Entendendo que não são perfeitos, assim como você não é. Então, esse é o meu recado de hoje. Eu acredito que vai chegar e tenha chegado a muitos corações. E essa é uma necessidade urgente. Que a gente aprenda a amar, que a gente aprenda a respeitar o outro. E não é fácil, tá? Não é fácil não, ninguém tá falando que é fácil não, ó. Tô falando que é fácil não, tá? Não tô falando que é fácil não, que é só, vambora, aprendi, epa, não. Tô falando que é luta mesmo interna. De você olhar pra isso e escolher, mesmo que não seja fácil. Oi, filho. Mamãe? Chama mamãe? Não, chama mamãe não. Eu não tenho. Vou terminar a live aqui. Que mesmo que não seja fácil, é necessário para que a gente tenha relações saudáveis. Porque a constelação e o pensamento sistêmico é baseado justamente nessa retomada, né, do nosso estar no mundo,
da nossa postura no mundo, nas nossas relações. Nas nossas relações com nossos pais, que foi o tema da live de hoje, nas nossas relações com nossos pares, né? Nas relações com os nossos amigos, nas relações com os nossos ancestrais. Então é importante que a gente traga tudo isso no nosso iCloud aqui, né? No nosso background. Toda a importância desse respeito. Porque isso melhora, e quando a gente melhora as nossas relações, quando a gente se melhora por dentro, a gente melhora o mundo. Quando a gente muda por dentro, a gente muda o mundo. E é disso que o mundo está precisando. Beijo. Ei, Dani, bom dia. Seja bem-vinda. Gente, fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez. Ah, a carta, meu Deus. Eu tirei a carta. Jesus, já ia esquecendo de ler a carta. A carta que eu tirei hoje no início, eu senti a intuição de tirar. A carta é o seguinte. Quem me acompanha aqui no Instagram, quem me acompanha aqui nas lives, sabe que essa carta já saiu aqui outras vezes. Essa carta tá realmente falando algo pra mim ou pra quem quer que seja que assista as lives. Mas pra mim, com certeza. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Jung. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau. Tchau. Dá tchau. Tchau, Juju. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mamãe, Jesus está aí? Não, Jesus não vem não. Cadê?